por favor, a reunião é gravada, tá? Desliguem as suas câmeras, mas não interrompam a gravação, porque eu preciso dela para o pessoal da tarde, tá? Nesse sentido, então, a hora que chegar o link da avaliação, preencham, porque é o nome dele que vai dar a presença de vocês. Na semana passada, quem teve algum problema, né, aconteceu alguma coisa, sei que os PCs já estão aqui com a gente, então eu já reitero. Não prejudica o professor. Vocês não vão ser prejudicados. Vocês acessam lá no YouTube, vê o vídeo e fala com o seu PC. O importante é o professor alinhar com o PC, tá? Nós não vamos prejudicar. Mas é aquela história, não assistiu nenhuma nem outra, aí fica complicado ficar nessa. Então, como a gente sabe desses casos, né? Então, não há problema, né? Ó, acabei de admitir mais um professor que não está com e-mail institucional. Então, por favor, na próxima TPC, peguem os e-mails institucionais, entrem com eles. O @professor, ponto educacal, tá bom? Para quem perguntou do fundo, de novo, especialíssimo aí para vocês. O endereço para achar na pasta, eu joguei aí no bate-papo, tá? No fim da reunião, volta lá em cima no bate-papo, tem o endereço que você coloca na pasta de trabalho. Aí a gente consegue salvar imagens novas, tá bom? Daiane, você consegue exibir a tela por aí? Você quer que eu exiba? Como vamos ser? Consigo sim, Fred. Pode pôr. Olha, gostei muito do fundo, viu? Isso veio especialmente para vocês. Próxima escola de Lindo. apenas filósofos, cada dia é um. Muito bom. Vou compartilhar minha tela então, tá? Tá. Conseguem ver? Perfeito, Daiane. Pessoal, bom dia. Estávamos em outra sala. Teve um pequeno probleminha. Estou desde as 10 para as 9 com essa tela lá na outra sala, com mais 30 professores que estávamos usando a sala da semana passada. Então, nos desculpem, estamos apanhando da tecnologia também, tá? Bom, o Fred já teve a fala inicial dele com vocês. Vamos iniciar, então. Hoje está comigo a Susan, PCNP de Sociologia, o nosso diretor do núcleo, o Fred. Eu vou começar com a apresentação da pauta para vocês entenderem como será a dinâmica do dia, né, o que será trabalhado. Começamos aqui com 2 indicações de leitura. Nós trouxemos como indicação o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Esse livro é do José Moran e da Lilian Bach. E o livro do Pedro Demo, Educar pela Pesquisa. São leituras que trazem a questão das metodologias ativas, de transformar o aluno, de desenvolver a competência do protagonismo, tornar esse aluno protagonista, né? Que pesquise, que nesse momento a gente pensa que são leituras essenciais. Claro que ele vem tratando da sala de aula, o primeiro livro principalmente, o uso das metodologias ativas na sala de aula, mas a gente faz uma leitura e consegue fazer uma adaptação para pensar no momento atual. Como que eu posso trabalhar, como que eu posso desenvolver competências, desenvolver habilidades, mesmo em meio a tudo que vem acontecendo. Então, são 2 indicações de leitura. Ele faz uma reflexão interessante sobre o grande desafio que ainda que nós ainda temos, né? Fazer com que essas metodologias ativas sejam implementadas na escola. Elas vão requerer um esforço enorme aí dos alunos, dos professores, dos gestores, das famílias, enfim. Mas é uma leitura importante para o momento atual, para a gente repensar nas nossas práticas, para a gente se reinventar enquanto professor. Bom, vamos trazer para vocês uma devolutiva dos formulários.
Gostamos muito da participação de vocês, ficamos muito satisfeitos com a participação de todos. Então, a Susan vai apresentar para vocês o que nós conseguimos perceber pelas respostas de vocês, né? Vocês fizeram apontamentos, deram sugestões. Daiane, Oi. por favor, o pessoal gosta de tirar print da tela. Pega isso, põe ele maximizado para o pessoal tirar print, tá? Sim. Professor Geoffrey, quem tem acúmulo assiste as duas. Assiste essa, foi falado semana passada, tá? Assiste essa. E a do período da tarde, você informa o seu PC, e aí o PC vê com você qual vai ser a sua atividade da tarde, tá? Ou assistir essa mesma, ou assistir alguma do centro de mídias antiga, tá bom? Aí, quem tem acúmulo de cargo, vocês dão preferência para assistir a da escola de vocês, tá? Vocês assistem lá da escola, e o pós, né? Como vocês já assistiram presencialmente, né? E vocês têm acúmulo, vocês podem ver com o PC uma outra alternativa para o momento de reunião, tá? Desculpa, Daiane, pode continuar. Imagina. Bom, então, pelas devolutivas, pelo que nós vimos nos formulários, eu acredito que esses momentos vão fortalecer muito a nossa área, né? As sugestões, as opiniões de vocês, os comentários, até e-mails que nós recebemos, nos fizeram crer assim que foi um momento positivo, né? Que mesmo depois de passar dispositivo, viva voz. Daiane, eu mutei você porque tinha gente que entrou sem. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Bom, então vimos até comentários a respeito de que foi um momento importante até para ser continuado depois, né? Para termos outros momentos assim, mesmo quando voltar às aulas de forma presencial. Bom, então a Susan vai fazer essa devolutiva com vocês. Depois nós vamos prosseguir com o estudo do artigo, A Pandemia e seus Descaminhos. Fizemos alguns recortes para que o tempo seja suficiente para que a gente consiga concluir o estudo do artigo. Depois, atendendo até a pedidos, na sexta nós tivemos uma reunião com os coordenadores, alguns comentaram que achavam interessante trazer para todas as áreas o que o pessoal de Ciências da Natureza trouxe, que foi apresentar os materiais, apresentar os caminhos para se encontrar os materiais para o planejamento das aulas. Então, nós vamos trazer, está na pauta, a pauta vai ser disponibilizada aí no chat para vocês, com os links, com todos os materiais que podem ser usados para o planejamento das aulas, e aí nós vamos trazer exemplos de roteiros de estudo, né? Vamos ver se o tempo é suficiente para que eu mostre um de geografia, a Susan mostre um de sociologia, como modelo, modelizar mesmo, porque não existe algo fixo, né? Nós temos que, cada professor conhece a necessidade de sua turma, a sua realidade, então só para a gente mostrar assim, o que é essencial dentro de um roteiro, lembrando que nós temos professores com muita experiência na rede, e nós temos no nosso grupo também professores iniciantes, né? O questionário nos chamou a atenção disso, do número de professores iniciantes. Então, é importante que eles também tenham esse apoio, tá? Bom, eu passo a palavra para a Susan, para que ela possa trabalhar com vocês a devolutiva do questionário. Bom dia a todos e a todas, pessoal. Bem-vindo à nossa TPC de hoje, na área de Ciências Humanas. Então, nós fizemos o questionário, vocês responderam, e obrigada, né, pela participação de todos. Como a Daiane disse, foi bem produtivo, conseguimos tirar bastante informações bem pertinentes que vão realmente, né, e as demais áreas, como pedagogia, né, também tinha professores participando aí da nossa ATPC, professores coordenadores também. Obrigada, pessoal. Pode passar esse slide, tá aí? Tá vendo, Susan? Não, para mim não tá passando aqui. Aí, agora foi. É que tá bem pesado, tá? Tá demorando um pouquinho para carregar. É o delay da conexão, é normal. Bom,
Aí nós temos os componentes curriculares em que esses professores lecionam, né, em que vocês lecionam. Então, temos aí História anos finais, Geografia anos finais, que também são a maioria. E depois nós temos também professores de Sociologia que estão lecionando Sociologia e Filosofia, porém que são de outros componentes, como História e Geografia, que lecionam Sociologia e Filosofia. Então, isso foi bem interessante também para nós podermos pensar outras formas de estudo para esses professores, né, que não são formados no componente. Pode passar, Dai. Bom, diante disso, nós temos aí um gráfico também do tempo, né, de que os professores lecionam. Então, nós temos que 35,4% dos professores lecionam de 11 a 20 anos em sala de aula. Temos 19,3% de 6 a 10 anos, né? E nós temos aí também professores ingressantes, né? Que nós temos um número de 6 professores ingressantes na rede. Aliás, para esses professores, eu gostaria de dar as boas-vindas, né? Na nossa reunião aí, nas nossas ATPCs, que vai ser um processo bem construtivo aí para nós, bom? Bom, continuando aqui, nós temos as preferências de plataforma. Vocês estão conseguindo visualizar? Belezinha, sim. Ok. Então, nós temos aqui preferências de plataforma do Teams, 70%, né, dos professores da nossa rede. Temos 10% com o Meet, que preferem utilizar essa plataforma, 8% com o Zoom, e os demais são aí 4% do Centro de Mídia São Paulo, 5% do Classroom. Então, como a maioria opta pelo Meet, pelo Teams, nós vamos, então, continuar usando essa plataforma, né? E aí, no decorrer das nossas ATPCs, conforme for verificando que, às vezes, uma é mais interessante que a outra, nós podemos fazer as alterações. Opa, peraí. Agora nós vamos ver aqui os temas sugeridos, né? Então, temos aqui as nuvens de ideias, e que vocês podem aí perceber que nós temos, a maioria optou aí por metodologias ativas no ensino à distância, que é esse maior que aparece, né, que foi o maior número de pessoas que responderam como tema sugerido a metodologia ativa no ensino à distância. Temos também a avaliação da aprendizagem à distância, o socioemocional também apareceu bastante, diário eletrônico, o Google Classroom, habilidades e sequências didáticas, ética no mundo digital, interdisciplinaridade, inclusão digital, gamificação, gestão de sala. Então, esses foram os temas mais abordados aí nesse questionário. Pode passar, Bé. Bom, pessoal, então, sobre a devolutiva do questionário, eu quero novamente agradecer, né, a todos vocês, e agora nós vamos dar aí continuidade, né, à nossa leitura compartilhada da pandemia e seus descaminhos, né, e vai ser a mesma forma que foi na semana passada, tá? Nós vamos, então, iniciar a leitura, falar sobre as nossas impressões, e depois vocês vão estar aí participando, né, ou pelo chat, ou através aí, verbalizando, né, leituras compartilhadas de vocês, ok? Susan, só um minutinho. Fred, alguém pode confirmar para mim se o então, slide eu tenho aí, estão aparecendo? Os slides aparecem. Está aparecendo os slides? Tá, Sim. o Fred acabou de confirmar. O Qualquer de coisa você fundo, fala, tá, Fred? Então, retomando, o texto é Os Descaminhos, a Pandemia e seus Descaminhos, né, do Jorge França da Silva Medeiros, ok?
Então, eu vou iniciar, então, a leitura do primeiro parágrafo que nós temos hoje, e aí depois nós vamos fazer o mesmo processo. O desenvolvimento voraz das técnicas de produção nos colocou em níveis elevados de produtividade e nos fez acreditar na fábula da aldeia global, em que todos e todas compartilham dos mesmos gostos, sentidos, hábitos, ideias e etc. Bom, sobre esse trecho, é interessante aqui nós analisarmos que existem alguns conceitos que, ao ler, né, nós precisamos ter esse conhecimento do que significa. Então, essa leitura também, quando nós vamos fazer com os estudantes, é interessante fazer esses questionamentos. O que é a aldeia global? Né? E por que fala assim, fábula da aldeia global? Então, aqui, por exemplo, nós temos 2 autores que abordam esses temas. E tem pensamentos diferentes sobre isso. Né? Nós temos, por exemplo, o Marshall McLuhan, nós temos o Milton Santos. Então, esses questionamentos, eles enriquecem aí o processo de aprendizagem dos estudantes, né? E fazem eles também ter um olhar mais crítico, mesmo olhando um único trecho aí de um texto. Ok? Alguém aí pelo chat quer fazer algum comentário? Então, Bruno Leonardo colocou ótima reflexão, ainda mais existindo um excesso de produtividade. Agora que estamos em casa, inclusive as escolas nos enviam mensagens em horas avançadas, enfim. E aí ele coloca também essa questão, então, da produtividade no teletrabalho, né? Ok. Alguém poderia, então, ler agora o próximo parágrafo para poder fazer a leitura compartilhada? Eu posso. André. Por favor, André. As bases materiais do mundo atual, nesse momento, passam a dialogar com outras instituições que até então estavam desalinhadas com o tempo da produção. A família e a igreja funcionam como porto seguro de relações que passam a ser revistas e ampliadas, ainda que de maneira, acho que é maneira forçada, que está a imagem em cima. Acho que é maneira forçada. Maneira forçada, é isso. Isso, e agora você pode falar suas impressões sobre esse trecho. Eu gostaria de falar sobre a parte da aldeia global, que muitas vezes eu trabalhando com os alunos em geografia, quando eles me perguntavam, senhor, o que significa aldeia global? Muitas vezes é a visão de que o que acontece ali, todo mundo fica ciente. Ah, professor, hoje se caiu uma agulha lá na Rússia, a gente fica sabendo pela internet. Mas eu falava, mas essa comunicação, essa tecnologia, nem todos têm acesso. Não é um acesso popular, de livre acesso para todos. Ah, qualquer um pode acessar, porque se você não tiver o dinheiro para pagar a internet, tiver um custo, um meio de se manter financeiramente, você não tem internet para poder ter acesso a todos esses dados, né? Sim, Sobre sim. as outras instituições, eu vejo que a família e a igreja, nesse momento de pandemia, se tornou muito importante para a busca de ter um pouco cautela, esperança, e não se tornar um momento apocalíptico, igual nos filmes, né, que as pessoas começam a perder a confiança em tudo e a destruir tudo que está à sua volta, né? Eu cheguei a pensar nesses pontos aí, foi isso, a minha contribuição. Muito bem, muito obrigada pela contribuição. Pode passar o slide, né? No chat, o Gleison comentou: de acordo com Santos, o termo aldeia representa proximidade. E o João Marcos Palermo acabou de colocar: creio que após a pandemia e o momento de isolamento social, vamos perceber, ou já estamos percebendo,
que necessitamos muito menos para viver em nosso cotidiano do que tudo que nos é imposto pela sociedade do consumo e pela mídia. Que muito obrigada pela contribuição, bem enriquecedora essa fala de vocês, e é muito pertinente mesmo, né? Faz muito sentido com tudo isso que vocês abordaram aí, tanto pelo chat quanto verbalizando. Vamos passar para o próximo trecho? Eu só vou voltar porque travou, tá? Normal, tá apresentando. Compartilhar de novo. Algumas pessoas, gente, não estão vendo. Se vocês passarem o mouse, às vezes o nome de vocês está fixo na tela, tá? Lá no cantinho tem um pinzinho de fixar. Vê se está clicado. Aí tem que tirar, senão você só vai se ver. Bom, dando continuidade, um outro professor, professora, pode contribuir fazendo a leitura compartilhada desses próximos trechos? Eu, Betânia, nesse momento de tomada de tamanha preocupação global, revigoram-se relações antes esquecidas pela aceleração do tempo da produção. Produzir agora significa antes refletir. A reflexão antecede a produção, justamente porque esta foi impedida de continuar o ciclo de prosperidade, amplamente divulgado pelas economias liberais. Evidentemente, a etapa primeira da reflexão não significa maior autonomia ou liberdade, mas sim, é antes de tudo, uma necessidade. Bom, eu acho que esse trecho ele vem a complementar o que estava escrito no trecho acima, né? Que nesse momento agora nós temos os olhos voltados, sim, também para a questão da produção, do trabalho, mas são outras coisas também que nós estamos valorizando e nós estamos evidenciando, né? Como no trecho acima ele fala dos espaços, da família, da igreja, né, e tudo mais. Eu acredito que hoje, embora nós estejamos trabalhando, produzindo, né, procurando fazer com que o trabalho continue normalmente, mas pelos espaços que nós estamos ocupando hoje, as nossas preocupações, os nossos interesses também vão se ampliando para outros horizontes, né? E eu acredito que isso muda muito a questão da nossa reflexão, né? Como o professor mesmo disse, acho que foi o Marcos falou, em relação à questão dos espaços, da produção desse espaço, né, em si. Sim, sim. Bem, é isso mesmo que você colocou, né, que o professor também colocou. É importante aqui analisar a questão da ressignificação das instituições sociais, dos papéis sociais, né? Então, aqui nós temos bem claro essa questão de que todos estão precisando aí refletir e ressignificar essa questão, né, os próprios papéis sociais. Muito obrigada pela contribuição. Pode passar o slide. Enquanto passa, o professor Rafael dos Santos, no chat, colocou que o segundo tópico pode levar uma baita discussão, tendo em vista que hoje os dois polos, família e igreja, são instituições que sempre estiveram com base da sociedade. Hoje, ainda mais com políticas voltadas com base no patriarcado e ao fundamentalismo religioso. Daiane, desliga o seu microfone, que é ele que deve estar dando interferência na hora de você mudar os slides. Não sabemos por que ainda, mas aconteceu. Sim, isso é uma reflexão aí que traz até um ponto meio crítico, né, no momento, a sociedade. Então, isso que o professor nos colocou, muito interessante. Susan, abre o microfone de novo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, eu mutei todo mundo. Ok. Então, continuando aí o trecho, o próximo parágrafo, professora que pode fazer a leitura. Posso, Vivian? Posso ler? Pode, à vontade. O impacto que a pandemia tem produzido no mundo ganha cada vez mais força quando pensado a partir das múltiplas cidades,
sobretudo aquelas que concentram, que concentram grandes aglomerações econômicas e populacionais. A letalidade associada à rápida capacidade de mutação coloca o agente biológico na condição de determinar o sentido de cidade em pleno século XXI. Pode falar sobre suas impressões sobre o trecho? Eu estou pensando na questão que a pandemia, quando ela foi a reflexão feita, quando ela chega, antes dela chegar ao Brasil, os grupos de risco eram os idosos. Agora, quando esse parágrafo leva à reflexão de que não é mais a idade, e sim o CEP, a localização da onde a pessoa mora. Quando ele fala de grandes aglomerações econômicas e populacionais, isso vai apresentar que existe uma população extremamente pobre, aglomerada em pequenos espaços, que é ali que a letalidade vai acontecer. Porque as pessoas, por mais que elas tentem se proteger, a questão de que elas estão aglomeradas, de que elas têm que viver dentro daquele pequeno espaço e trabalhar também, ou seja, estar à mercê de um vírus que a gente não sabe onde está, porque ele é invisível, qualquer um pode estar com ele, ele vai determinar os caminhos que vão ser tomados, ou seja, não é mais a idade, sim o CEP. Eu achei muito interessante essa reflexão que eu vi não é o Demétrio Magnoli, foi um desses autores de livro didático, ele é comentarista na Globo News, e ele estava discutindo isso, que ele vai muito nas áreas periféricas de São Paulo, e ele está vendo uma loucura, as pessoas não estão dentro de casa, porque não dá para ficar dentro de casa. Sim. Seria isso? Desculpa, Sim, falei demais. Eu queria falar Boa uma coisinha. reflexão, né, sobre esse trecho. É exatamente isso mesmo, Vivian. Então, ele vai olhar também os ambientes, então você coloca a questão, né, das periferias, a questão também do ambiente, por exemplo, rural, vai ser um pouco diferente da área urbana, onde isso tudo ocorre. Né? Então, nós temos aqui alguns comentários também no chat sobre isso. Então, falando sobre o modelo de escola, família e religião que temos atualmente pode ser amplamente discutidos nessa situação. Temos professores aqui que estão colocando o significado dos processos econômicos, observando a natureza, e atualmente a família e a igreja tomam uma atitude de pertencimento ao ser humano, observamos que eu sou atuante, a Ivone fez esse comentário. Alguém mais gostaria de se manifestar no chat? Eu gostaria. Por favor. Considerando essa reflexão que a Vivian fez, né, que é bastante pertinente, ainda tem uma outra questão, que é como as pessoas passaram a pensar, questionar as suas escolhas também, quem pode ter escolha, quem mora nas periferias e tem esse espaço limitado, não tem escolha, mas muitas pessoas estão questionando o modo de vida urbano, né, porque estão percebendo o limite dos seus espaços, o limite do seu tempo, não só o espaço, mas como o tempo, de como a gente tem uma relação, por exemplo, com a casa. A gente não tem relação com a casa. E quando a gente se vê confinado na casa, aí as pessoas começam a refletir sobre o que é uma cidade, o que é a cidade grande. Eu tenho visto falas de pessoas de classe média, que têm seus apartamentos, mas que estão percebendo o quanto aquelas escolhas são complexas, né? E de como limita a sua vida, a sua relação com o ambiente, com a família, consigo mesmo. Questiona a própria noção de trabalho, de como o trabalho escraviza e de como a vida da gente quase que se limita ao trabalho, né? Então, acho que essa reflexão aí sobre o sentido de cidade no século XXI pode ser
bastante alterado em várias camadas, né? Sim, esse ponto é bem importante, né? O sentido de cidade, que você disse, né, pode ser alterado, né? Então, qual é o significado agora, né? Passando para o próximo parágrafo. Deixa eu só fazer uma colocação Pode rapidinho, fazer. porque eu achei interessante o que a professora falou agora sobre espaço e tempo. Sim. E agora há pouco, pelo Centro de Mídias, quando a gente falava, né, quando a gente fazia a formação lá, no primeiro momento, uma colocação que foi feita era para a gente sugerir como trabalhar uma habilidade, né, em ciências humanas, reconhecer que a organização do tempo é construída de acordo com a sociedade e o contexto culturalmente. E isso que a gente fala agora tem a ver com isso, né? É uma forma da gente trabalhar, talvez, o tempo e o espaço com os meninos quando a gente retornar, ou até mesmo agora, né, dessa forma online. Nós estamos vendo o espaço e o tempo sendo questionados o tempo inteiro, né? Porque o nosso espaço se reduziu à casa e é uma dificuldade muito grande, talvez isso que eu esteja colocando já até faça parte desse outro parágrafo que a gente vai trabalhar agora, como é difícil para o ser humano se deixar, né, de ter acesso a determinados espaços que ele já conquistou, a determinados espaços que ele já se apropriou, como abrir mão de uma forma de vida, de escolhas, como a professora falou, é bastante difícil. Então, eu acho que é um momento em que vamos pensar assim, o agente biológico, ele determina o sentido da cidade, mas ele também está determinando o sentido do espaço e do tempo que nós temos hoje e o que a gente pode fazer com isso daqui para frente. Então, essa questão do espaço e do tempo acho que está muito forte, muito evidente nesse momento. Só um minuto, Susan. E é legal, Simone, quando você e a Ana colocam a questão da ressignificação da casa, não é que, na verdade, ela ficou por muito tempo meramente operacional e ela deixou de ter aquela composição de lar, de compartilhar as refeições. De convivência, de troca, né? De convivência. E agora, quando a gente manda as nossas atividades, agora eu vou fazer uma correlação direta com a nossa atuação. Quando a gente manda as nossas atividades para casa e a família às vezes reclama para a gente que mandou atividade demais, foi demais em que sentido, né? Eu mandei um demais, realmente, porque às vezes, nossa, me empolguei aqui, né? Achei uma atividade tão legal e me empolguei. Ou é demais porque a convivência familiar, do acompanhamento, do aprendizado é que foi prejudicado por todo esse movimento neoliberal, que todos vocês muito bem colocaram aqui, nessa ressignificação do tempo, né? Na questão que o e-mail ia deixar a gente mais livre, porque agora eu não tinha que ir no correio levar a carta. Não, eu só ia mandar. E ele deixou a gente mais louco do que nunca, e o WhatsApp mais louco ainda, né? Bem interessante essa reflexão quando a gente joga para os tempos dos alunos, porque agora ele quer ficar acordado até de madrugada, porque ele não tem que acordar cedo. Porque tem casa. Tempo, o quanto nós temos que pensar no espaço-tempo do aluno, porque ele não está só na casa onde ele recebe as nossas atividades. E como nós temos que pensar no nosso espaço-tempo para produzir o nosso trabalho, né, dentro agora da nossa casa, porque nós também não estamos sós dentro da nossa casa. Quando nós saímos para dar nossa aula na escola, nós estamos deixando as pessoas que habitam a casa junto conosco com o espaço delas. Nós não estamos interferindo no espaço delas, né, no espaço doméstico delas. E agora todo mundo está tendo que conversar sobre esse tempo e sobre esse espaço e dividir esse tempo e esse espaço de forma que todo mundo consiga coabitar e utilizar esse espaço-tempo de uma forma positiva, né? Limites espaciais e temporais, né? É o meu escritório. Muito importante. É um momento muito grandioso se nós formos parar para pensar isso que nós estamos vivendo, né? Ele vai além. Muito bem. Simone, isso dá um café filosófico. A ressignificação da casa. Eu acho, Ana, acho que a gente podia montar um dia, né? Vamos fazer uma live pelo Insta, um café filosófico. Boa ideia. Pessoal de humanas, todo mundo põe um cafezinho em casa e a gente solta um tema, a ressignificação do espaço e tempo da casa. Muito bom. Grandioso. Adorei.
Vou organizar, semana que vem a gente já vai, vocês vão ver só se a gente não monta um. Nós vamos apanhar. Excelente. Vamos, mas não tem problema. Professores, obrigado. Continuando aí no texto, né, para prosseguimento aí. Posso ler? Pode, à vontade. Professora Márcia. A vida humana se acostumou com o movimento, o ir e vir constante de pessoas e automóveis, trens, ônibus e metrôs, colocou em cena as condições ideais para a expansão do capitalismo. A circulação é inerente à cidade. O simples deslocamento de uma posição A para uma posição B pode corresponder a perdas e ganhos monetários para dezenas de pessoas e empresas. Então, nesse trecho, eu acho que a gente estava tão acostumado nessa questão de ir e vir sem nos preocuparmos se tínhamos ou não essa possibilidade, e hoje a gente está muito preocupado em não poder ir e vir. E muitas pessoas, elas estão mais preocupadas no ganho ou nas perdas monetárias do que nas vidas humanas. Então, assim, são dois lados da moeda. Algumas pessoas que veem as questões monetárias relevantes, outras, claro, que preferem a vida humana, que é muito mais importante para que essa nossa vida, essa nossa consequência de tudo isso possa estar, do que a consequência que tudo isso possa estar gerando para nós. Sim, às vezes até pode gerar uma polarização ou um equilíbrio, né? E aí nós temos que refletir sobre, né? Muito bom, boa colocação, professora. Posso fazer um comentário? Por favor. Bom, sobre o trecho anterior, a própria essência do capitalismo, né? Ele sobrevive com a circulação. E agora, essa crise que vivemos é uma crise, assim, do sistema, porque ele não consegue circular. E aí, o desespero, né, de muitos capitalistas, de muitos empresários, porque não consegue o lucro e reinvestir, e isso durando muito tempo, pode gerar um colapso no sistema, né? Daí o desespero de muitos empresários. Semana passada nós vimos o próprio presidente com vários empresários fazendo o caminho, né, até o Supremo, uma forma de pressionar no sentido de provocar uma reabertura gradual e interferir até no poder aí dos estados com relação a essas decisões. Então nós vivemos atualmente assim, não tem como, assim, você... a economia está ligado com também a qualidade de vida das pessoas. Claro que muitas pessoas que dependiam, né, principalmente microempresários, pessoas que viviam também de trabalho informal, né, nessa situação, eles estão sofrendo com isso, né? Daí a importância do Estado estar atuante, né, no sentido de prover o auxílio para essas pessoas agora, mas creio que a questão da saúde agora é urgente, porque colocar todo mundo para trabalhar, ou grande parte das pessoas para trabalharem, é aumentar ainda mais a quantidade de pessoas infectadas, e o sistema de saúde não está capacitado para isso, né? São as falhas que vão aparecendo, né, professor? Sim. E a própria questão também da aglomeração, como já foi dito anteriormente. Olha os Estados Unidos, né? Os países europeus, onde a urbanização é maior, o impacto é muito maior. A China não teve um impacto tão grande, mas vamos lembrar que a metade da população da China vive em áreas rurais ainda. E a política lá foi muito eficaz, no sentido cultural também. As pessoas... desde o início usando máscara, o governo pressionando muito para que as pessoas tivessem um isolamento social. A África não tem uma disseminação muito grande como os Estados Unidos, países europeus. Basta ver também a questão da grande quantidade de pessoas vivendo ainda em áreas rurais. Então a concentração, né, a urbanização dá um impacto maior.
a esse vírus, porque ele precisa de aglomeração para terminar. Sim, muito bem. Né? E essa questão, então, do espaço cultural, do capitalismo, como vocês disseram entre nós. Muito obrigada pela contribuição, professores. Vamos passar para o próximo slide. Alguém poderia fazer a leitura compartilhada? Beth, se você queria ler Beth Bag, eu acho que eu desliguei seu microfone, desculpa. Posso ler? Pode ler, fica à vontade. Bom, isso implica na maneira pela qual tempo e espaço passam a ser produzidos. Ao invés das grandes e movimentadas aglomerações, surgem as bolhas digitais, interdependentes que passam a produzir um novo conteúdo social urbano, cujo fundamento é a conexão por segregação. Eu acho que esse fragmento, embora eu não conheça a obra nem o período que foi escrito, que eu até questionei no início, né, porque a ideia que ele fala sobre a pandemia parece que é em outro momento. E esse momento que nós vivemos da pandemia, ele tem outras significações, né? Então, é interessante para questionar isso. Contudo, quando fala dessa questão, né, dessa bolha, né, digital, a gente tem como exemplo, acho que talvez até próximo das nossas alunas e dos nossos alunos, as lives, né, e até mesmo esses stories pelas redes sociais, como o Instagram, mostrando que para algumas pessoas, talvez, estar em isolamento social é mais uma posição de manifestar luxo, né? Então, eu estou aqui na minha casa, luxuosamente, né, ostentando algumas coisas, e que isso vai impactar também na mentalidade de outras pessoas que, para elas, já são difíceis estarem dentro de casa, dentro do convívio social, familiar, imagine dentro de uma condição precária, né? Então, a gente vê que a pandemia, nesse momento, ela consegue fazer com que a gente questione e comece a perceber como as pessoas têm utilizado disso, tanto para poder segregar, como também para poder, vamos dizer assim, criar, de fato, essas bolhas, né? Cada um vivendo de uma maneira, né? E, ao mesmo tempo, também pensar de que há essas lives desses vários cantores e cantoras, né? Estamos aqui para poder ajudar a arrecadar, né? Uma ideia de solidariedade, mas Sim. que antes já foi tirado isso também, né? Dentro dessa ótica, dentro dessa lógica capitalista. Então, acho que é interessante porque isso, se a gente for levar para os alunos e as alunas, tentar fazer essa conexão, né? Mostrar como essas questões sociais elas estão muito próximas das nossas vivências, porque a ideia é essa, né? Fazer Isso. com que eles questionem essas formas, né? E esses meios também. Isso, nós podemos pensar também na questão, então, da cybercultura, né, do que o Levi traz para nós. Também, Então, também fazer algumas reflexões e questionamentos de quais são os efeitos dessas bolhas digitais, né, para os alunos. Como sair dessas bolhas, né? Então, esses realmente são caminhos aí para levar a reflexão, né, e fazer o aluno ter esse olhar mais crítico. Muito bom. Nós tivemos aqui também o Weckley colocou aqui a questão do darwinismo social, né? Então, diante de tudo isso que nós estamos tendo as leituras, realmente é bem pertinente, né, pensar no darwinismo social, né? Então, vamos ver aqui outras colocações no chat. A Betânia colocou assim, ainda falando sobre os tempos e os espaços, pense em uma realidade de todos, que o descompasso que vivemos entre os nossos tempos e espaços, também em relação às aulas. Antes tínhamos a privacidade, né, e agora não mais. Hoje ele é um dos principais contatos diretos, que é o WhatsApp, mesmo porque por ele sabemos quando esses alunos leram as nossas mensagens, produzindo, isso tem sido complexo. Então, coloca também, voltando aí à questão do tempo e espaço. Muito obrigada, professores. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação?
Susan, deixa só eu esclarecer uma coisa para o professor que acabou de fazer a leitura. Sim. Esse artigo, ele é do mês de abril, se eu não me engano, abril ou março? Abril, né? É desse ano, é desse momento, sim, que ele comentou, né, em que contexto que foi escrito, né? O artigo é do mês de abril, é bem recente. Mas é uma citação de algum teórico? É isso que eu quis dizer, porque o artigo eu vi que ele é atual, mas a referência que ele faz, né? Porque o que eu quis perguntar era essa seguinte questão, né? Quem é a base do referencial teórico? Né? Porque pelo que eu vi parece que obras já de tempos atrás, né? Ah, sim. Entendi, professor. Mas, obrigado Precisa depois pegar o referencial teórico no fim do artigo para ver, Daiane. Sim, sim. Muito obrigada, professores, pela contribuição. Dando prosseguimento ao próximo trecho. Alguém gostaria? Eu poderia ler? Por favor. Vai lá, Rosemary. Tal condição requalifica e reconstrói a noção de espaço e tempo. O espaço pode ser vivido a partir da dimensão virtual. A onipotência é praticada por meio das telas tão sim que redefinem a própria ideia de aglomeração. Pode falar a sua reflexão sobre o trecho. Se nós pensarmos, estamos nos reinventando, né? Tudo é um novo, é um aprender a aprender. Uma grande dificuldade, eu acho que as pessoas estão de aceitar. É difícil, mas se faz muito necessário essa construção desse novo. É um refazer. Estamos muito difícil e diferente. Tudo que nós sabíamos, nós temos que aprender o novo. Particularmente, eu não tinha noção nenhuma de tecnologia. Muito pouco, praticamente analfabeta digital. E hoje me veio diante de situações termos que eu nem sabia que existia, né? E estou estudando e tenho que estudar. E quando eu ensino um adolescente, eu me acho o máximo, já estou até achando já, porque não é fácil. Isso aí. Não é fácil, né? É isso mesmo, né? Nós estamos nos reconstruindo, aprendendo mais, né? E essa questão da onipresença que coloca nesse trecho é o que vocês já falaram nos demais, né? O tempo e o espaço sendo ressignificado, que agora nós estamos em todos os tempos, né? Nos espaços das casas dos estudantes, ampliando aí os horizontes, porém tem aí também os reflexos disso, né? Tanto positivo quanto também vertente negativa. Então, eles colocam essa reflexão aí nesses trechos. Muito bem. Próximo. Professora Rose, tem uma frase que eu falo bastante na DE, que o Júlio de Filosofia que gosta, que eu digo que pão sovado cresce mais. Então, a gente leva, mas aí a gente sai melhor também, né? Então, pão sovado cresce mais. Verdade. Próximo trecho, vamos dar um prosseguimento. Colocar alguma coisa ainda sobre esse tema? Ainda posso me posicionar? Por favor, professora. Pode. Professora Maria Zilda, eu acho que, pensando aí nessa questão trazendo, né, um pouquinho aí da aldeia global, do tema, para o momento atual, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, perfeito, professora. Obrigada. Eu acho que eu entendo que este momento representa mais do que qualquer outro a aldeia global. O mundo inteiro está vivendo o mesmo problema, as mesmas dificuldades.
Claro que nós temos diferentes países, diferentes condições geográficas, diferentes condições econômicas, mas esta pandemia ela é mundial, né? E eu também, como pessoa já da terceira idade, então eu me vejo mais ainda presa em casa, né? Me cuidando e cuidando dos que podem vir a ter contato comigo, claro. Eu vejo que é um tema que, dentro da disciplina que eu trabalho, no caso, a geografia, é um tema que nos leva a dar condições de trabalhar com conteúdo real e que está sendo vivenciado por todos. E, portanto, ele dá uma oportunidade de se trabalhar espaço, de se trabalhar tempo, de se trabalhar desigualdades sociais, de se trabalhar até a questão da responsabilidade social. Porque o que a gente vê é que nós somos seres em movimento. Então, desde pequenos, nós nascemos e já começamos a nos movimentar. Então, agora as pessoas estão se sentindo presas, né? Estão se sentindo presas. Pela tecnologia, a gente até se comunica, mas é uma comunicação diferente. Diferente do abraço, daquela coisa gostosa, da emoção, do contato mesmo. Ai, que vontade, né? De abraçar, de dar um beijo no ente querido, enfim. Até dos nossos alunos ali, do barulho deles, de tudo. Então, esse momento é um momento de dor, é um momento de dificuldade, mas é um momento também em que dá para a gente refletir muito, principalmente nas disciplinas das ciências humanas, né? Então, acho que é um tema em que nós podemos aproveitar muito, tá? E que exige também uma responsabilidade, que é o que está faltando, né? Está faltando por parte de muitos a responsabilidade em se cuidar, em cuidar do outro. Assim, é dessa forma que eu vejo. Obrigada. Posso me posicionar? Quem fala? Professor Wagner, Geografia. Oi, Wagner. Tudo bem? Olha, eu acho muito interessante sua fala, assim, concordo. Professor, vamos fazer assim, ó, você se posiciona e aí você já leu 16, tá bom? Legal. Beleza. Assim, achei interessante a fala dela, só discordo com relação à aldeia global, porque a aldeia dá uma ideia assim de um ambiente, né, ou de um espaço, né, como fosse uma aldeia indígena, onde todos partilham ali de uma cultura, vivem, compartilham de uma cultura que seja assim para todos. Essa ideia de aldeia global é complicada porque nessa questão da pandemia, por exemplo, por mais que ela atinja, né, uma pandemia, atingiu o mundo inteiro, mas ela atinge países de forma diferenciada, né? Os países mais urbanizados, como citei agora há pouco, são atingidos de forma mais intensa. Os países com dificuldades econômicas têm dificuldade de atender também, principalmente a população mais carente. E como os governos, né, de cada país se posicionam com relação à pandemia. Alguns colocando leis mais severas, né, de isolamento social, outros flexibilizando um pouco mais. Então, depende da cultura, depende da questão social. Então, isso eu penso um pouquinho diferente da professora, mas com relação a esse momento, com relação a essa posição da questão da aldeia global, tá? Aí eu vou continuar a leitura, pode ser? Sim, pode ser. Eu não tenho direito de resposta, né?
Ai, desculpa, Maria, pelo amor de Deus. Gente, briga na Humanas é assim, não dá. Então, pera aí, Maria, temos direito à sua tréplica. Mas não é uma briga, não, é só uma discordância natural. Não, é gostoso. Nós somos Vamos. colegas. Nós somos Sim. colegas. Quando eu falei em aldeia global, foi no sentido só do problema, né? Do mesmo problema estar sendo vivenciado por todos, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei, viu, professor Wagner? Legal. Então, é aquilo de quando um problema acontece num lugar, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. É essa a ideia, né? A ideia de proximidade. Mas, no caso da pandemia, então, acabamos ficando sabendo e vivenciando ao mesmo tempo. Foi nesse sentido que eu quis colocar. Obrigada. Legal, Pronto, professora. Obrigada, Fred. Vai lá, Wagner, manda lá. O tempo do encontro, da realização do contato presencial, passa a se expressar pelo tempo do agora, em que todos compartilham das mesmas criações, emoções, sensações e reflexões por meio da explosão de lives em aplicativos de interação social. Isso aí. Foi comentado agora, acho que eu já falei demais, eu acho interessante abrir o espaço para outros professores, né? Ou vocês querem que faça comentário? Como preferir, professor. Bom, só uma rápida reflexão sobre essa parte. Então, como já foi comentado também, essa questão da pandemia, desse isolamento social, trouxe, então, a necessidade de aqueles que não tinham um certo domínio dessas tecnologias, creio que eu mesmo, aplicativo que a gente está utilizando atualmente, né, o Microsoft Teams, eu não tinha ainda utilizado, foi a primeira vez que eu estou utilizando. Então, é uma ferramenta tecnológica que nos auxilia, né, e creio eu que, assim, por mais que a gente tenha utilizado nesse momento da pandemia, né, devido ao distanciamento social, eu acho que é algo, e muitos teóricos estão comentando também, algo que veio para ficar. Até o Karnal também já comentou isso. Isso é uma tecnologia, por mais que a gente esteja utilizando de forma agora forçada, mas é um aprendizado que nós teremos e que podemos não descartar, né, no momento pós-pandemia, mas utilizar depois, né, de forma a complementar o ensino que a gente realiza de forma presencial. Talvez, por exemplo, uma reunião com alguns alunos, a gente pode marcar em uma TPC, por exemplo, para tirar algumas dúvidas, né, com relação a algum trabalho, com alguma pesquisa que a gente passou. Enfim, é uma nova tecnologia que pode e deve ser utilizada, né, não só para o ensino, mas em outras áreas também. Mas eu assim que nesse sentido, essa apropriação da tecnologia é no sentido positivo, né? É um aprendizado que a gente pode e deve levar aí, né, para o futuro, de aproximação aí das pessoas. Ok, muito obrigada, professor. Colocação. Alô? Oi, pode falar. Duas coisas, assim, só retomando rapidinho essa questão da aldeia global, que eu acho assim que é um conceito que a gente não pode esquecer também, que foi criado num tempo e num espaço específico, né? Era anos 60, as coisas foram se modificando, a princípio se imaginava, né, que as pessoas se uniriam e realmente as diferenças diminuiriam, e a gente percebe que ao longo do tempo a aldeia global, ela na verdade talvez tenha potencializado muito mais algumas diferenças gritantes aí entre as sociedades, né, do primeiro mundo, dos países mais desenvolvidos, dos menos, enfim. Então, acho que todo conceito a gente tem que analisar
de uma forma assim muito tranquila e colocar ele dentro dessa realidade que a gente vive hoje, trazer ele para essa realidade. E aí as tecnologias nos colocam uma certa situação de contato mesmo, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, de poder, mesmo num período de afastamento, estar junto. Mas esse último trecho aqui do texto, né, que fala do tempo do encontro, da realização, do contato presencial, ele me trouxe muito uma ideia da experiência, né, da experiência que alguns pensadores aí, como o Benjamin e o Agamben, né, tratam, que é uma coisa humana, é uma coisa da dimensão humana mesmo, ela é uma coisa constitutiva da condição humana, a experiência. Então, eu penso que, por mais que a gente esteja usando todo mundo as mídias e tentando, né, nos apropriar aí desses conhecimentos novos para dar conta do trabalho nesse momento, a experiência, ela é individual, ela é muito pessoal, ela é muito de cada um, então cada um de nós vai tratar desse momento e desse contato com as pessoas da forma que puder fazer, de uma forma muito pessoal. E eu acho que a gente precisa levar em conta também que a correria, essa coisa do dia a dia, esse ritmo frenético da modernidade, ele nos impedia muitas vezes de viver essa experiência, né? De olhar para o que nos acontece no cotidiano de uma forma mais calma, mais tranquila, mais reflexiva, e viver a experiência mesmo, né? De uma forma mais profunda. E talvez essa parada, esse momento, esteja fazendo com que a gente possa viver algumas experiências de forma mais intensa. E talvez isso que esteja mexendo muito com o nosso emocional, enfim, né, com a nossa cabeça. Mas eu acredito que a gente saia revigorado disso. Espero, né, que a gente saia revigorado disso, com marcas, com cicatrizes, como toda experiência deixa, mas revigorados. Sim, obrigada. Posso ter um comentário? Por favor. Manda, Aguinaldo. Isolamento, tudo bem, pode ser que não fosse esse o melhor momento, mas isolamento, nem todos estão vivendo isolamento. Alguns não estão vivendo isolamento porque tem que trabalhar, porque tem que correr atrás da sua alimentação, pagar suas contas. Outras pessoas não vivem isolamento porque não abriram mão das festas com os amigos, com os parentes. Então, quando a gente coloca uma situação que parece todo mundo está dentro de casa, bonito, é bom sempre pensar que isso não é verdade, né? Nem todos que não estão em casa, não estão fazendo isolamento, estão fazendo por causa do trabalho, mas pensar nas pessoas que não conseguiram se dar conta ainda também que nós estamos correndo um perigo enorme e não é um momento de confraternização. É isso. Obrigada pela contribuição, professores. O nosso tempo ele está meio curto, né? Nós tivemos o probleminha inicial e não vai dar tempo de fazer a leitura compartilhada do texto todo, né? Então, nós vamos aqui passar a finalizar o texto. Vocês podem continuar fazendo a leitura do texto em casa, né? Nós temos aí um texto bem rico de informações, né? De reflexões. Então, o que é importante no que ficou o texto, realmente essa questão, desde o início, lá da semana passada, na leitura do texto, é a questão do ressignificar, né, da questão dos papéis sociais, das instituições, né, do espaço e tempo, né, essa questão agora de ter uma outra visão sobre isso, da questão do refletir sobre as aglomerações, né, do agente biológico, do agente social, econômico. Então, tudo isso aí realmente é importantíssimo para nós estarmos refletindo, né, e poder aí caminhar de forma mais leve e o melhor possível para todas as classes, né. Então, vem a reeducação também, né. Muito obrigada, pessoal, pela contribuição do texto. Alguém gostaria de finalizar, fechando também essa reflexão sobre ele?
Bom, pessoal, prosseguimento aqui, então, a nossa TPC, nós temos aqui... Ô, Susan. Oi, pode falar, Júlio. Susan, é o Júlio. O seu microfone está picotando, a gente está conseguindo te entender. O pessoal está falando aqui no chat, está bem complicado de te entender. Será que é a sua conexão? É conexão. Picotar microfone é conexão. Obrigada, Júlio. Bom, nós já finalizamos o texto, então, né? E agora, dando prosseguimento à pauta, só para finalizar, eu vou passar agora para a Daiane, né? Ela vai apresentar aqui os links dos materiais e também o formulário para vocês estarem respondendo presencial e avaliativo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Daiane. Tá. Bom, o tempo não é suficiente, né? É claro que quando a gente trabalha num artigo como esse, a reflexão que a gente faz e a vontade de debater é muito grande, foi muito legal as participações. E o nosso tempo agora, nós temos poucos minutos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar para vocês essa tela, onde estão os links, os caminhos para cada material, né? O currículo paulista, os cadernos do professor, os cadernos do aluno, os links com os roteiros disponibilizados pelo núcleo. Lá na página do núcleo tem todo esse material, tá? Na pauta, vou pedir para a Susan, porque eu não vejo o chat por estar apresentando os slides. Vou pedir para a Susan pôr a pauta para vocês aí no chat, que daí vocês vão tê-la para clicar nos links e encontrar os materiais, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Estou colocando PowerPoint. Oi, Fred. Estou colocando o PowerPoint também. Ela está colocando a pauta e o PowerPoint. Vocês ficam com os dois materiais. Isso. Então, nós vamos dar o tempo agora para que vocês respondam um formulário, né, que, como o Fred colocou no início, além da avaliação, será a lista de presença, né, desse encontro. E aí, na próxima TPC, nós começamos desse item, nós começamos a trabalhar com os roteiros, certo? Eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, porque travou novamente. Só um instante. Bom, aqui está o link para avaliação, então, e para a presença, tá? Agradecemos muito a participação de todos vocês. Foi um momento riquíssimo, né? Peço desculpa novamente pelas falhas no início, tá? Como todos nesse momento, é um momento de aprendizado, né? A gente também apanha um pouquinho, tá bom? Então, muito obrigada. Então, cliquem aí no link ou pelo QR Code, respondam as questões, que é a garantia da presença de vocês, e é importante também o nosso feedback, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Já está disponível também no blog do Núcleo Pedagógico, tá, gente? O Fernando já colocou lá o novo link para essa presença. Então, quem não conseguiu o Forms porque está no celular, quem está no computador pode printar e usar depois. Quem está no próprio celular já está disponível lá no blog. Não dá para clicar aqui, professores, porque é uma imagem, tá? Mas no PowerPoint que eu já encaminhei e na pauta que a Susan encaminhou, nesses arquivos dá para fazer a assinatura e o preenchimento da avaliação / lista de presença, tá bom? Susan, vamos falar? Eu só gostaria de agradecer a participação de todos novamente. É muito enriquecedor sempre. E eu aguardo vocês semana que vem na nossa próxima TPC. Obrigada, pessoal. Júlio. Não?
Então tá, gente. Obrigado. Até a próxima reunião, tá? Semana que vem, tá? Se for o mesmo link ou link diferente, a gente avisa. Mas é sempre importante verificar a data, tá bom? Quem teve algum problema de conexão, um amigo que teve problema de conexão, não tem problema. Eu tô parando a gravação. Vou tratar esse vídeo perto do 12h30. Eu espero que já esteja disponível numa... Nossa! No mais tardar a 1h, tá? Então, muito obrigado a todos, tá? Meninas, vocês ficam por último para a gente conversar um pouquinho? Sim. Tá, não, vamos abrir, eu vou derrubar todo mundo. Gente, vou derrubar todo mundo, tá? Tô passando o rodo. Derruba aí, Fred. Não esqueçam que se ainda ficar, desliguem. Super gostoso com vocês. E, ó, tô falando sério, hein? Vamos agilizar esse café filosófico aí que a Dunes colocou, hein? A ressignificação dos espaços e tempos da casa, hein, ó.